Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Débora da Romanini do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Boas Práticas na Refrigeração Industrial com Marcelo Cola e Guilherme Ribeiro. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verá a seguir pode estar situada em lugares diferentes da sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você pode deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível, ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou a apresentação fique travada, sugerimos a todos que atualizem o seu navegador. Pedimos a gentileza que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Marcelo para que possa seguir com a sua apresentação. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os participantes. É um prazer tê-los aqui em mais um webinar que estamos realizando aqui na Danfoss, né? Hoje a gente tem o prazer do acompanhamento do Guilherme. O Guilherme é um dos técnicos da nossa base aqui do atendimento, né? Do saque. Ele vai nos auxiliar com os questionamentos que possam surgir, né? Bom, me apresentando rapidamente, eu trabalho na divisão de refrigeração industrial da Danfoss, né? Sou engenheiro de aplicação. E hoje nós vamos falar sobre a parte de um sistema bastante interessante, né? Que são boas práticas voltadas para a refrigeração industrial. E iremos abordar mais assim, voltado para o lado da linha de descarga do sistema, né? De refrigeração industrial. Então, gostaria que o Guilherme se apresentasse, Guilherme, nesse momento, né? E depois você me volta a palavra para iniciar as apresentações. Certo. Boa tarde a todos. Como o Cola informou, meu nome é Guilherme Ribeiro. Eu trabalho no suporte técnico junto com o time de aplicação e vendas, né, para auxiliar os nossos clientes referente aos produtos Danfoss. Eu vou acompanhar ele aqui acompanhando as perguntas que vocês forem fazer durante a apresentação dele. Respondendo e selecionando algumas para responder no final da apresentação, algumas mais complexas ou se repetir durante a apresentação. Pode dar continuidade, Cola. Legal. Então vamos lá. Deixa eu só me achar aqui nos teclados, pessoal. Então, como eu comentei no início, né, sobre essas boas práticas mais voltado para a linha de descarga do sistema de refrigeração industrial, lado da alta, né, a gente vai falar em 3 pontos importantes, né, abordando os cuidados que assim, nós podemos ter, né, para até ter um melhor proveito, né, por exemplo, de eficiência de degelo, né, de segurança, né. Então, nós vamos falar sobre drenagem de amônia líquida das linhas de descarga, né, onde que se ocorre bastante condensação, os riscos e o que pode acontecer, sistemas de injeção de gás quente em 2 etapas e também a importância de extração de gases não condensáveis do sistema de amônia. A primeira parte, que é a drenagem de amônia líquida em linhas de descargas, nós temos aqui, inicialmente, um sistema, né? Só um exemplo de um fluxograma de uma instalação, onde as instalações possuem muitos pontos, né? Principalmente quando ela parte do coletor de descarga, do sistema
de frio, né, pontos propícios a ter acúmulos, né, de líquido em várias partes, principalmente em instalações gigantescas aí que a gente pode mensurar, como BRF, Aurora, enfim, frigoríficos grandes, né, eles sempre têm bastante ampliações e as linhas, né, elas acabam sendo sempre aumentadas, né, e isso acaba provocando muitas derivações da instalação sem perceber, né, o pessoal acaba fazendo, confeccionando a instalação, as ampliações dessa forma, um pouco natural dos sistemas que nós temos aqui no Brasil, né. Então, o que pode acontecer, né? Normalmente com a parte de amônia líquida nessas linhas de descargas que a gente comentou aí naquele fluxograma. Pode acontecer bastante acidentes, né? Tem muitos riscos de acidente, né? A gente pode ter golpes, né, de choque hidráulicos em linhas, né? Não só em linhas de descarga, como na própria linha de sucção, nas linhas de injeção de gás quente nos evaporadores, né? E nas linhas que circula mesmo efetivamente o gás quente na linha de descarga, né, da onde que a gente enfatizou ali no início, né, naquela linha, aqueles pontos vermelhos ali. E o choque hidráulico, né, ele pode ocorrer sempre quando tiver misturas, né, se você tem líquido subresfriado e o vapor entra em contato, né, onde que eles estiverem presentes ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar, onde estiver fluxo de gás, né, você está sujeito a ocorrer isso, né, a propiciar isso na instalação. Isso acaba acontecendo o quê? Ele cria uma força motriz, né, esse choque aqui, devido à transferência de calor. Se você tem um líquido frio, né, o gás quente, ele acaba criando um choque térmico internamente, né, isso daí é uma força motriz para acontecer o famoso choque hidráulico, né. A redução acaba criando uma redução muito rápida do volume, né, nessa região aqui, por conta que você tem bolhas de vapor, né, e o líquido acaba se chocando bem para frente, né. Bem para frente a gente fala na instalação. E não só, a gente comenta tubulações, né, a gente vai mostrar mais à frente ali em um slide que pode acontecer também com válvulas, né. E é justamente aqui a gente colocou um exemplo um pouco até grotesco, né, mas é mais para ilustrar mesmo, né? Às vezes as instalações elas passam por várias ampliações e às vezes a infraestrutura já é existente, né? Então o pessoal não tem como, por exemplo, mudar uma viga, mudar uma coluna, né, de lugar. E às vezes eles acabam tendo algumas derivações realmente que são os pontos bem propícios a ter acúmulo de líquido. Para se ter uma ideia, né, hoje a amônia ela condensa, né, numa temperatura ambiente aí a 35 graus, ela já entra em condensação se ela não tiver deslocamento, se ela estiver parada, né. Imagine lugares frios, né, por exemplo, eu vou fazendo até essa apresentação aqui do sul, aqui na região de Chapecó está bastante frio, e isso acaba acontecendo, né, muito frequentemente, né, as linhas de gás quente, principalmente, que o pessoal usa para fazer degelo nas instalações, elas acabam tendo bastante acúmulos de líquido, bastante pontos de acúmulo de líquido. E isso acaba sendo um risco, né, para os equipamentos, porque quando você tem esse gás quente circulando, no momento seja de uma etapa de degelo, seja numa circulação qualquer, ele vai arrastar essas bolhas de líquido acumulada para frente, e é onde que nós corremos os riscos, né, sobre as válvulas, né, não só sobre as linhas, como a gente mostrou as primeiras fotos ali na entrada do evaporador, a linha de descarga, mas também diretamente nas válvulas de controle, válvulas de bloqueio que tiver pela frente, se corre o risco de ser afetado, né? A gente tem exemplos aqui reais, pode acontecer, né, de rompimento para o lado externo, né? Por exemplo, aqui é um piloto de válvula solenoide que acabou sofrendo um choque e estourando o êmbolo dele. E internamente também, né?
esses componentes das válvulas de controle acaba sendo impactada por esse tipo de golpe. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas um golpe tão rápido, isso ocorre com frequência? Às vezes ele pode ser até gradativo, né? Diariamente vai ocorrendo aqueles golpes, né? E aquilo vai criando a fadiga do material, consequentemente uma hora vai ter um problema um pouco mais sério, como a gente pode visualizar aqui, uma quebra interna do componente. Então, requer bastante atenção, né? E aí vem as recomendações. É uma recomendação prática, na verdade, de segurança para o sistema, né, para vocês terem aí nas instalações, é realmente ter a visualização como um todo da planta, né? Onde que tem aqueles pontos propícios, é bem fácil de diagnosticar, às vezes até com a sensibilidade de um termômetro, né, ou medindo ali a temperatura, você consegue detectar facilmente onde tem líquido. E esses pontos podem ser drenados, né? É recomendado que essas linhas estejam sempre livres, né? Gás quente puro, gás quente livre de líquido, né? Então, vocês podem fazer, né, é recomendado a aplicação de válvulas boias, né, para drenagem. São válvulas mecânicas, né? Nós temos 3 exemplos aqui que a Danfoss tem no mercado para atender esse tipo de aplicação, que é a nossa famosa ICFD, a válvula que já vem com válvulas de bloqueio e solenoide incorporada. As antigas e ainda em uso, as válvulas SV1 e as boias HFI, né, sistemas maiores. Hoje a mais usual, mais aplicada são as válvulas SV, ok? Aplicação para esse tipo de drenagem em linha de gás quente. E como normalmente é realizado, né? Tem instalações que às vezes parte já de um princípio, né? Vamos fazer uma instalação nova, né? Um sistema novo. E isso daqui é um requerimento que talvez o projetista poderia fazer uma consideração e agrega bastante valor para uma instalação, né? Se você tiver, por exemplo, um sistema que tenha já o isométrico, tenha toda a linha já definida, é muito fácil, né, o cara fazer o caimento da linha correto, a linha de descarga que eu digo, né, que tem esse recorte que eu deixei, mas nesse caimento, fazendo com que o líquido que se acumule nesse trecho principal que vai ser enviado para o evaporador, ele possa ter um ponto de acúmulo, né? E nesse ponto de acúmulo facilmente é possível fazer a instalação da boia mecânica, né? E dessa boia mecânica, automaticamente, diariamente, né, ela vai fazer essa drenagem. Ela vai ter o acúmulo de líquido e vai mandar esse líquido de volta do evaporador, né, através de um coletor que estiver mais próximo da linha de sucção. Então, é uma prática que, às vezes, é mais difícil, talvez, implantar num sistema mais antigo, né, como eu disse, tem muitas derivações, mas um sistema novo, se ele nascer certinho, né, o pessoal que projeta, se levar em conta isso daí, é um grande diferencial de projeto, né, diferenciando uma boa prática já desde o início da aplicação. Em sequência, né, da parte de drenagem de líquido da instalação, que é um ponto bem prático, né, que a gente introduziu ali, né, que agrega valor para o cliente, a gente também tem a outra questão que está em linha com a própria linha de drenagem, a linha de alimentação de gás quente para o sistema de degelo, né, que vai de encontro que a gente está propondo hoje nessa apresentação, que é falar sobre as boas práticas, né, do sistema do lado da alta pressão, do lado da descarga do sistema de refrigeração, que é a questão do sistema de injeção de gás quente em 2 etapas. Né. Esse é um outro ponto bastante interessante, principalmente porque quando você vai injetar o gás quente no evaporador, né, para fazer um degelo, nós falamos anteriormente que o ideal é que a linha esteja livre, né, de líquido. A prevenção do choque hidráulico nas entradas
é a que mais se deve ser feito, né? Por conta, além de você fazer a redução, né, de pressão, você tem o real risco, né, de ter um choque hidráulico de pressão e temperatura alta na entrada do evaporador, né, para um lado frio. Então, o objetivo do degelo, né, que nós sabemos, é realmente ter uma eficiência, né? Então, a eficiência também vai de encontro com a segurança. Então, você tem uma prevenção para injetar um gás quente bem de forma suave em 2 etapas do seu evaporador, você vai conseguir fazer uma prevenção do seu evaporador, né? Você consegue aumentar a vida útil dele. E imagine sempre você está tendo aqueles golpes, como a gente comentou na linha de drenagem, né? Aquilo é constante, aqui principalmente é constante um sistema de degelo a gás quente nos evaporadores. Então, em linha com o que a gente vai falar agora da questão de abertura em 2 etapas, degelo por segurança, é importante relembrar algumas coisas, alguns detalhes que já foram comentados em outros webinars, né? A gente sempre enfatiza isso, que precisa ter, né, para você ter um sistema de degelo eficiente, né, um sistema de degelo seguro, né, para instalação. Então, o primeiro que nós comentamos já na abertura em relação à eliminação dessas bolsas de líquidos nos pontos mais baixos, né, nos pontos que tenham derivações. O outro é limitar a pressão, é uma boa prática também, limitar a pressão de descarga, a pressão de gás quente que vai ser enviado para o seu sistema. Normalmente se utiliza muito manter uma pressão mais baixa, pois a gente sabe, em outros webinars a gente já comentou bastante, que não é necessário você ter uma pressão, por exemplo, de 11, 12 bar no sistema de degelo. Você pode muito bem operar ela com pressões mais baixas, né, desde que atenda o fluxo e as tubulações estejam bem dimensionadas. Isso é um procedimento de segurança também para a instalação. Evitar, né, de todas as formas, a injeção de líquido na parte inferior do evaporador, né? Se você estiver fazendo um sistema por degelo a gás quente, evitar essa situação de realmente fazer injeção de líquido na parte inferior do evaporador, e também realizar um bom recolhimento antes de injetar o gás quente. Isso vai ajudar muito na questão de evitar o choque hidráulico, né, na hora que você estiver fazendo a injeção dentro do seu evaporador. Sempre esperar fazer o tempo de repouso, né, tempo de drenagem correta para que estabilize a pressão dentro do evaporador antes de que você injete o gás quente, é muito importante também. Assegurar, né, corretamente que o processo de degelo esteja temporizado, né, esteja com um controle bem adequado, ele faça todas essas etapas, né, desde a parte de recolhimento, né, de injeção de gás quente no momento que ele estiver fazendo a injeção. E o ponto de hoje, né, que a gente enfatiza bastante, é considerar também esse aumento de pressão de forma bem lenta, né, na injeção do gás quente, né, dentro do evaporador. Então, é uma excelente prática, como a gente comentou e viu até em fotos ali na entrada do evaporador, esse tipo de aplicação para prevenir acidentes, né? E outro detalhe também que é importante, né, que a gente comenta, é a questão da eficiência do próprio degelo, né? Você tendo um arraste bem lento, né, e levando em conta que você está preocupado também com a questão de não mandar líquido, né, para o seu evaporador, como é o caso aqui, que a gente representa que se é líquido em linhas que tenha derivações, né, você acaba tendo deficiência no degelo, porque você está mandando o líquido para dentro do evaporador, e a função do degelo, como nós sabemos, né, é remover toda a formação de gelo, né,
proveniente de umidade da, da, da câmara fria, né, da câmara de estocagem, e a ideia é fazer com que você tenha melhor proveito do gás quente que vai ser injetado. Então, imagine se você estiver fazendo uma injeção de gás quente com muito líquido dentro do evaporador. Às vezes você perde ali 10, 15 minutos de degelo até que realmente comece a passar somente vapor na linha, né, e comece a tomar proveito da troca térmica, né, do gás com o trocador interno, com as serpentinas. Né. Sabe que quando o gás está entrando dentro do evaporador, ele passa a fazer um sistema de condensação para fazer o desprendimento do gelo. Então, a forma mais efetiva de você conseguir eliminar a formação de gelo é quando você tem puramente o gás livre de líquido. Okay? E aí a questão da ponto de injeção em 2 etapas, que a gente está citando hoje, né, é realmente a prevenção contra esse choque aí na entrada do evaporador. Nós temos aqui um exemplo, né, até fica mais ilustrativo a gente explicar a etapa do degelo, né. A gente tem o sistema de frio funcionando, por exemplo, a linha de líquido alimentando os evaporadores, né, que são 2 estações de válvulas, chama 2 estações de válvulas, e a linha de sucção fazendo o papel dela de abertura para comandar o sistema de frio. Quando é realizado o sistema de gás quente, nós sabemos que é realizado todo o processo, né? Recolhimento, tempo de espera para poder parar os ventiladores, depois que já tiver tudo recolhido já adequadamente, se fecha a válvula a válvula solenoide, que nós chamamos de CLX, que é uma válvula de 2 etapas também, e aí se injeta o gás quente. Então imagine que se você injeta ela com toda a vazão, né, normalmente válvulas solenoides são mais aplicadas para a linha de gás quente, normalmente o pessoal se utiliza muito com válvulas em uma única etapa, né? Então esse golpe que ela gera, né, com gás quente, etapa de abertura, ela acaba fazendo um arraste muito brusco na entrada do evaporador. Nós temos um exemplo que é através de bandeja de gotejamento, né, que são serpentinas que ficam na bandeja. E esses pontos, vocês podem observar que basicamente você não tem troca térmica ou não tem fluxo durante a refrigeração, ela fica com pressão parada aqui dentro. Né? E esses são pontos que realmente cria líquido, né? É muito facilmente ter acúmulos de líquido. Se porventura uma válvula de retenção falhar, né? Nesse caso nós temos válvulas CVH, que são válvulas de retenção que, em teoria, ela teria que manter uma pressão maior internamente nessas serpentinas da bandeja, né? Para evitar o acúmulo. Se houver, porventura, somente a serpentina, não houver essa válvula de retenção, ela facilmente vai criar acúmulo de líquido. Se você abrir a injeção de gás quente em uma única etapa, você acaba arrastando esse líquido, né, através dessa serpentina e impactando diretamente na alimentação de gás quente dentro do evaporador. Pode correr um risco muito grande, principalmente no ponto de entrada, né? O choque se torna muito propício a ocorrer e o acidente também pode acontecer de forma bem perigosa, né? Pode acontecer às vezes um vazamento muito brusco aí nesse momento. Não é uma novidade ter essas válvulas de 2 etapas que a gente está citando agora, o sistema de refrigeração industrial. Já existem aplicações, principalmente o pessoal que trabalha na área de frigorífico deve saber bem, né? Ou indústria de pesca, indústria pesqueira se utiliza bastante para esfriamento de peixes, né? Filés de peixes, por exemplo, esse tipo de plate freezer, né? São congeladores a placa.
Então, como ele precisa ter uma resposta bem rápida no degelo, você não pode deixar o seu degelo por um período muito prolongado, mais que 20, 30 minutos, daí tem que ser um pouco, eu que dizemos assim, instantâneo, né? Ele teria que ficar ali no máximo 5, 10 minutos de gás quente, né? O recolhimento, na verdade, né? Ele teria que ter um recolhimento um pouco mais breve para entrar com gás quente um pouco mais rápido, né? E aí o que normalmente se aplica hoje é se utilizar uma válvula que possui um KV, né? Que possui um deslocamento volumétrico necessário para fazer o descongelamento do seu trocador, né? Do seu freezer aqui, mas que você possa fazer uma injeção parcial no início. Né? Isso trabalha da seguinte forma, né? Normalmente ela se equivale, a válvula menor se equivale a 20% da válvula principal. E aí ela consegue fazer essa parte de injeção inicial, que vai fazer o arraste primário, né, do líquido que está aqui dentro, né, contrafluxo, né, vai mandar para a linha de líquido, né, o gás quente, fazendo com que descongele as placas, né, que está sendo congelada os filés de peixe ou mesmo de frango também. O pessoal usa para aqueles congelamento de massa, né, uma massa que eles utilizam às vezes para fazer empanados, enfim, fazer produtos industrializados na área de frigorífico de frangos, né, de avinos, de aves, né. Então, ela serve para fazer a primeira injeção, né, isso é temporizado, vai fazer esse primeiro arraste e posteriormente, depois de um certo tempo, às vezes 1 ou 2 minutos, quando a pressão já subiu lentamente, já está atingindo até a pressão de descongelamento, a válvula principal assume o do degelo aqui até o final, né. Isso é uma excelente prática, principalmente para esse tipo de equipamento, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né, já com uma válvula, uma solução que a Danfoss possui integrada, que é uma única válvula, que tem essa função de 2 etapas, né, que nós chamamos ela com a nomenclatura de ICSH, né, e ela é voltada para a linha de alta pressão, né, SH significa high, para a linha de aplicação em linhas de alta pressão de descarga. Então ela serve justamente para isso, fazer a injeção inicial na bandeja de cotejamento, né, que nós voltamos para um sistema de um reposto, de um armazém, ou de um túnel de congelamento, por exemplo, pode ser aplicado também, e ela faz a mesma função, né, ela vai fazer a abertura em 2 etapas, injetando o gás quente no evaporador e retornando o contrafluxo da entrada de líquido, ok? Faz esse contrafluxo da entrada de líquido. Até foi interessante a gente clicar nesse ponto aqui. Nós temos a nossa válvula também de drenagem de líquido para sistema de degelo, né? A gente já fez alguns webinars sobre ele, pretendemos fazer alguns outros até para enfatizar um pouco mais. É uma válvula bem interessante para ser praticada e ser aplicada em sistema de degelo do lado do evaporador. É uma válvula bem eficiente para processo de degelo. Ela tem um conceito diferente da drenagem de degelo convencional através de pressão, né? Ela consegue drenar efetivamente só o líquido que vai sendo condensado aqui no evaporador. Mas como a gente está falando hoje mais do lado da alta pressão, a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre a válvula CFD também, de drenagem de líquido. Então, como funciona essa válvula aqui, né? A gente tem 2 modelos, né? Tem a válvula a ICSH já incorporada no conceito que a Danfoss está praticando aqui no mercado, né? Está desenvolvendo bastante aplicações no sistema de refrigeração industrial, e isso vem motivando até os instaladores, o pessoal que faz montagem, são válvulas que facilitam bastante
e minimizam o volume de componentes, né? Nesse nosso caso, a gente tem uma válvula composta de vários módulos, né? Seria a válvula de bloqueio, filtro, o módulo da nossa ICSH, que a gente vai detalhar um pouco mais como ela funciona também, e um módulo de expansão manual, tá? Incorporado também. Então, é uma válvula basicamente de 4 módulos, né? Seria 2 de bloqueio, um filtro e o módulo de controle, ok? Essas são mais usadas para esse tipo de aplicação aqui, até diâmetros de 3 polegadas, ok? Para a gente fazer aplicações com esse tipo de válvula com solução ICS. E a nossa ICSH individual, né? Ela abre em 2 posições, a gente vai detalhar bem como é a função de abertura dela, né? Para mostrar como tem uma tecnologia empregada para esse tipo de aplicação aqui, que a gente vai falar agora. A válvula ICSH, ela vem com um conceito bem semelhante a uma válvula de controle, né? O que muda principalmente dela é a tampa da parte superior. Ela possui 2 bobinas de acionamento, a gente vai detalhar bem ela, e ela vem em conceito, né, sobre a plataforma ICV, que são uma plataforma de válvulas de controle e pressão que a Danfoss possui, e nessa plataforma ICV se pode ter também os módulos de função, né, que vai caracterizar o modelo da válvula já praticamente composta, né, que podem ser 3 tipos, né, a ICLX que nós falamos anteriormente, que vai instalado na linha de sucção, que abre em 2 etapas para retomada de resfriamento, né, ela tem a função um pouco diferente em relação à ICSH, a abertura dela abre em 2 etapas para não provocar um fluxo e um arraste muito grande no coletor da sucção. Então, você imagine a retomada de refrigeração, você abrir uma válvula, sei lá, de 5 polegadas numa etapa só, o quanto de pressão e volume de líquido internamente dentro do evaporador é arrastado naquele momento. As ICMs, que são bem aplicadas também, não só para controle de sucção, as linhas de sucção com esse conceito de válvula ICV, como também para válvulas de injeção de líquido em separadores, né, que foi apresentado no nosso último webinar pelo Wesley. Ele esteve detalhando bastante a aplicação das válvulas motorizadas, né, e o ganho que nós temos para fazer injeção de líquido em separador inundado. E hoje a pauta, né, é a gente falar sobre a nossa ICSH, visando a segurança, visando o melhor proveito na hora da injeção de gás quente no sistema de degelo. O corpo de válvula, como a gente detalhou, né, ela tem a possibilidade de ser aplicada não só no conceito ICV, né, que ela já vem montada com os módulos e com as tampas já determinadas, conforme cada modelo. No nosso caso de hoje é o módulo ICS, que é o mesmo para ICSH. O que muda, como a gente comentou inicialmente, é a tampa que vai fazer o controle dela. Okay? E ela pode ser também fornecida para solução, por exemplo, com as antigas válvulas PM. Né? A gente tem hoje disponível já o kit, né, para retrofit, né, dependendo do modelo da válvula PM, você consegue adequar esse corpo novo, né, que já vem com as flanges, você não precisa realizar solda nenhuma, e consegue converter a válvula que você pretende, né, a sua aplicação, que seja uma válvula motorizada ou que seja uma válvula de controle simplesmente por um piloto de pressão. A gente pode ver aqui, né, se tiver esses 3 caras aqui, você consegue transformar a antiga válvula PM numa válvula de controle ICS também, com a mesma finalidade, fazer o
controle do seu sistema. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho como que é o funcionamento da válvula ICSH, né? O conceito dela de abertura na etapa do degelo, que é a nossa principal preocupação, né, para ter uma boa prática aí na questão de realizar um degelo de forma segura, né? Eu coloquei aqui um detalhezinho dessa tampa, até porque é uma das perguntas bem frequentes que ocorre sobre o nosso componente, né, sobre a válvula de controle da DAN, sobre a válvula ICS, né? Como eu comentei, a tampa, a parte de cima, ela é bem similar, tá? As conexões são similares, e muda é a parte interna dessa tampa aqui do módulo ICSH. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, brevemente, sobre o que se refere às nomenclaturas que existem na tampa, né? Se você pegar qualquer válvula de controle da Danfoss, do conceito ICS, né? Se você encontrar a válvula ICS, você vai ver que ela tem 3 nomenclaturas: o S1, o S2 e o ponto P. Tá? Essa, como eu comentei, são os maiores questionamentos que a gente tem, né? Para que serve e como que se posiciona, né? Como se realiza a montagem dos pilotos dessa válvula. Então a gente tem o piloto S1 e S2, eles são pilotos que trabalham em série, né? Por isso que a nomenclatura começa com S. Então, um depende do outro. Se você tiver, por exemplo, um piloto de pressão nesse ponto S1 e um piloto solenoide nesse ponto S2, a válvula, o piloto de pressão que vai fazer a regulagem só vai conseguir regular a válvula se a solenoide do S1 estiver ligada, ok? Então, um depende do outro, por isso que eles se chamam de S por estar em série. Tá? E o ponto P é o ponto que normalmente o pessoal utiliza como um piloto auxiliar de segurança, que é um ponto paralelo, por isso que ele começa com a letra P, né? P de paralelo aos pontos principais aqui de controle. E aqui o pessoal costuma, né, principalmente em válvulas de controle para chiller, né, resfriamento de água, utiliza bastante um piloto de segurança, né? Seria para fazer, por exemplo, para manter uma pressão dentro do evaporador, né? Imagine que isso aqui fosse um trocador de água, né? E você precisaria manter uma pressão dele quando ele estivesse parado, quando não estivesse circulando água dentro do evaporador, para não deixar a pressão subir demasiadamente. Né? Quando não se utiliza esse piloto no ponto P, a válvula ICS, né? A válvula ICS, ela já vem com um plug, que nós chamamos de tampão A mais B, né? Que seria um tampão com esse plug aqui, né? Que se chama blank plug. E aí você, nesses dois componentes aqui, você inutiliza o ponto P, você deixa ele vedado, você deixa ele sem função nenhuma. Então, sempre que tiver uma válvula de controle que você não tenha necessidade de utilizar o piloto no ponto P, obrigatoriamente você precisa adicionar esses 2 itens que vêm junto com a válvula, tá ok? Então, você pode fazer esse tipo de aplicação. E aí, a gente entrando em detalhes do nosso funcionamento aqui, da nossa válvula, né, a ICSH, como ela opera, né, em 2 etapas. Ela tem a primeira etapa acionada através de um piloto solenoide, né, no EVM que estaria no ponto S1, e um fluxo de pressão nesse momento, na hora que ela é energizada, ela vai passar pelos canais internos do piloto solenoide, né, e ela vai vir de encontro com esse ponto aqui, ó. É um ponto de um orifício por onde vai injetar a primeira etapa da pressão de gás quente. E o que é interessante nesse ponto é que ele possui um limitador, né? Tem um mecanismo limitador aqui que ele vai fazer
a função de manter, vamos dizer aqui, a pressão equalizada nessa câmara aqui, ó. Ela vai ficar equalizada enquanto você estiver injetando o ponto da solenoide do S1. Então, ela vai manter a abertura em uma primeira etapa, né, de 20% de abertura. Ele vai conseguir manter a válvula estável aqui em 20%. Mas aí você pergunta, poxa, mas como que ela opera, né? Ela precisa de um temporizador, okay? Ela precisa ter um temporizador que mantenha essa primeira etapa aqui energizada, né? E que mantenha esse fluxo em equilíbrio, né, da pressão dessa câmara com a força da mola na parte inferior dela. Então, ela vai manter a abertura inicial aqui de 20% da vazão dela, né? Da vazão de passagem da válvula. Então, nesse momento, quando ela é acionada, o gás quente que vai passar nesse ponto vai ser um volume bem pequeno e vai te proporcionar um aumento bem gradativo dentro do seu evaporador, né? Você vai conseguir evitar aquilo que nós comentamos ali, às vezes algum choque brusco de pressão de gás quente dentro do evaporador. E aí a segunda etapa, né, como eu comentei, é necessário, né, você ter um sistema de controle sobre a primeira e a segunda bobina, né? Você vai definir, por exemplo, um tempo estimado ali entre 2, 3 minutos, depende bastante do tamanho do seu evaporador, para você fazer aquele aumento gradativo. Você pode até ter a ajuda do manômetro inicialmente para definir esse tempo inicial, né, esse tempo da primeira etapa. Depois ele vai ficar definido no seu controlador. Você vai acionar a segunda etapa do sistema de abertura da válvula, né? Quando você energizar a segunda bobina, ok? Ela vai fazer a seguinte abertura. Só ilustrei aqui também, né? Além do controlador, né? O controlador ele faz essa função sozinha, né? A gente tem o controlador de degelo, o EKI 400, e você consegue programar o tempo que você quer para fazer essas duas etapas. Se você quiser deixar 5, 10 minutos a primeira etapa e depois entrar com o restante do tempo do degelo na segunda etapa, você consegue, né? Mas você tem também a opção de repente fazer, se você já tem sistema de supervisório na sua instalação, né, fazer um sistema de injeção de gás quente em duas etapas, fazendo um comando elétrico, fazendo uma lógica de comando no seu quadro elétrico, integrado com o seu controlador, com o seu supervisório. Isso é possível também. Você trabalha com relé de tempo, né? Você consegue colocar as contatoras e um relé de tempo para conseguir fazer essa mesma função que a gente comentou que o nosso controlador já possui. E aí, quando ela faz a abertura de segunda etapa, né, que é a solenoide do S2 energiza, ela abre um canal principal para a tampa, né, na parte superior. E aí esse canal principal é onde nós temos o maior volume de pressão, né, que ela vem dessa parte montante da válvula, a parte montante da válvula, né? Vamos imaginar que você está nesse sentido aqui, você está chegando com a pressão de gás quente aqui. Então essa mesma pressão é a que vai fazer todo o funcionamento, né, dos canais aqui, que vai abrir ele. Então nesse momento você vai ter uma abertura de um volume maior de pressão, né, de gás sobre o pistão da válvula. E aí com isso vocês podem observar que a câmera vai aumentar e vai empurrar totalmente o pistão para baixo. Então aí nesse momento a sua válvula vai atingir 100% de abertura e aí ela vai conseguir fazer a injeção direta no seu evaporador, ok? E aí para frente ela vai ser cortada conforme o tempo necessário para o seu degelo. Então aí depende muito de cada instalação. Tem degelo que às vezes o pessoal, dependendo do túnel, principalmente túnel de congelamento, às vezes o
só tem que deixar ali 30, 40 minutos passando gás quente no evaporador, elas ficam simultaneamente ligadas, ok? Para manter o KV total dela, né? O KV de abertura, os dois orifícios da válvula solenoide, se mantém as duas energizadas até o final do tempo definido de degelo que você precisa. Legal. Essa parte aqui foi bem extensa, né? Eu enfatizei bastante detalhes aí para o lado da aplicação com gás quente, mas tem essa etapa bem importante que a gente gosta de falar também, que é a questão dos gases não condensáveis no sistema de refrigeração industrial, né? Hoje também é um dos problemas que existem, né? Isso é evidente em várias instalações, principalmente as que operam com regimes de pressões negativas, né? E ela pode proporcionar vários problemas para o seu sistema, né? Principalmente ela vai impactar na questão de eficiência energética, né? Na questão operacional do sistema, na vida útil, né? Vai ter bastante problemas que pode ocorrer dentro de uma instalação, numa sala de máquina, né? Então a gente normalmente, né, comenta isso, não é teoria, é prática mesmo, né? Pressões abaixo de zero, né, em evaporação do lado da sucção que trabalha abaixo de menos 33,4, você tem muita facilidade, né, de conceder a penetração de ar para a instalação, né, seja através de ponto de vazamento existente, ou às vezes, se você estiver fazendo um procedimento de vácuo ineficiente, né, ou possíveis vazamentos que possa ter nos compressores, principalmente em selos de bombas de amônia, são locais que são fortes pontos de entrada, né, de penetração de ar para a instalação. Durante procedimentos de carga de óleo e também durante a própria decomposição do fluido refrigerante ou do próprio óleo. E como que normalmente se extrai, né? A preocupação maior é extrair esse ar. Alguns lugares ainda se utilizam muito procedimento manual, né? Só às vezes no final de semana vai lá, faz um recolhimento parcial da amônia do sistema, né? E aí faz depois a extração manualmente, né? Então, esse ar, internamente, ele acaba proporcionando muita deficiência nos condensadores, né? Eles se tornam um isolante dentro dos condensadores e isso acaba reduzindo a transferência de calor. Por isso que muitas vezes você vai numa instalação, você vê lá quase todos os ventiladores de condensador ligado ali a todo vapor, por conta que você tem ar no sistema e você não está aproveitando termicamente a função do condensador, né? De fazer essa transferência de calor e fazer a condensação da amônia. Isso daqui vai te proporcionar aumento de pressão de condensação e também um aumento do próprio subresfriamento do fluido que vai ser condensado. Aí, para isso, normalmente o que se tem hoje de novo no mercado, né, como que a gente pode remover, o que é feito para remover esses gases não condensáveis no sistema, é realizar a instalação de purgadores, né? Aqui eu ilustrei um pouco só o nosso purgador, né, o IPS-8 da Danfoss, nos pontos que normalmente é necessário para fazer a instalação, né, que são os pontos de linhas de líquido, né, da saída dos condensadores, que é o local real mesmo que você vai ter acúmulo de ar, né, de incondensável, porque quando você passou a amônia dentro do seu condensador, o que não condensou, ele vai ter uma breve mistura e ele vai ficar sempre nesses pontos, na parte superior, bem na saída do condensador, né? E é por aqui que realmente se remove esses gases não condensáveis aí da instalação. Aqui um comparativo, tá? O nosso purgador da Danfoss, ele
desenvolvido para ser um sistema autônomo, né? Ele trabalha com a mesma função do sistema convencional, para fazer a condensação da amônia, e o que não se condensa, ele consegue fazer uma detecção através do sistema bem interessante, né, de detecção interna, e ele consegue expelir e drenar os gases não condensáveis. Então, ele é um sistema autônomo, né? Ele tem aqui um sistema de refrigeração incorporado nele, que é composto de compressor, né, uma unidade compressora com condensador e um evaporador, né, que é o cara que vai fazer a real função, né, vai conseguir fazer a condensação da amônia e a separação dela. Tá? Então, uma unidade que funciona independente, a gente vai ilustrar um pouco mais como ela é instalada nos próximos slides, tá? E também mostrar o ganho que nós podemos ter. Então, ela possui apenas um ponto de integração com o sistema primário, né? O resultado dela é excelente na questão de instalação, né? Você consegue instalar ela muito facilmente, você evita pontos de vazamento e pontos de teste de vazamento, e o tempo também de recolhimento para uma manutenção é bem rápido, porque o volume de amônia que vai ficar na instalação, essa parte aqui do evaporador, é bem pequeno, tá? E um detalhe bacana que a gente fala é que você não requer ter ela instalada dentro de uma sala de máquina. E você não precisa ter ela dentro de uma sala de máquina. E fazendo um comparativo com o sistema convencional, já o sistema convencional tem várias conexões, né? Então se torna um sistema, ele pode ser tanto mecânico ou automatizado, mas a base dele é mecânica. Então ele precisa ter bastante conexões, pontos de soldas para execução de instalação, testes, né? Então se torna um comissionamento um pouco mais lento, um pouco mais complicado aí nas instalações. Sem contar os maiores riscos de vazamento, não só durante a instalação, como depois, né? O cuidado de manutenção que você vai ter sobre ele é muito, muito maior, principalmente, em grande maioria deles, ele é instalado dentro de salas de máquinas, né? E aí você não pode ter vazamento nenhum, por conta de segurança também. E outra coisa também que acaba, às vezes, interferindo no funcionamento dele, né? É a questão de acúmulo de óleo, né? Se tiver acúmulo de óleo nesse cara, você constantemente tem que fazer paradas e remoção dele, né? Você tem que deixar ele brevemente desativado, então você acaba perdendo tempo de drenagem de condensado. Então, tem algumas diferenças, né? O nosso ele é bem prático nesse quesito, é um conceito totalmente diferente dele, que a gente vai buscar um pouco mais. E, como eu comentei, ele é aplicado nas linhas da saída do condensador, que são os pontos mais propícios a ter gases incondensáveis, e nos reservatórios de amônia, né? Esses reservatórios de amônia é onde também se acumula bastante ali, porque vai descer a amônia condensada e em grande situações aqui, em grande parte, começa a ter acúmulos de incondensáveis aqui também. E o retorno dele é básico, né? Então vocês podem ver que o que ele condensa aqui, ó, de amônia, a função dele é fazer essa condensação de amônia, ele retorna para o seu separador de líquido. Então a integração dele com o sistema de refrigeração hoje de uma planta frigorífica é bem simples, né? Ele consegue ser facilmente instalado aí em curto prazo de tempo, né? Demora um dia para fazer uma instalação aí, contando. O que talvez demore um pouco mais são os pontos das válvulas, né? Que às vezes esse aqui você tem que realmente fazer, que são os pontos de cada condensador, onde você vai instalar as válvulas que vai coletar ali os condensáveis. Okay? E assim, a importância, né, dessa remoção vai em linha com a questão até de melhoria, né, não só na eficiência do condensador, que nós falamos ali no início, né, para fazer com que você tenha a troca efetiva de calor lá no condensador, mas também o que provoca, né, os gases incondensáveis. Para você ter uma ideia, 1 grau a mais na pressão, né, de condensação, você pode subir 3%, quer dizer, você pode ter 3% de coeficiente de performance menor do seu sistema, né, aumentar o consumo de energia entre 3% ou 4%, consumo de energia efetiva mesmo do seu
seus motores, os compressores, né? E 1% da capacidade de resfriamento. Você reduz também a capacidade de resfriamento da sua instalação. Aqui nós temos um exemplo, né? Levando em conta um aumento de 2 graus saturados na instalação, né? O que representa isso? Custo, né? Para um sistema frigorífico, né? Vão observar aqui que a gente tem, até tomando um gancho, né? A gente tem uma planilha, né, que faz esse estudo, e isso facilmente a gente pode, em algum momento, disponibilizar para vocês, para fazer uma apresentação à parte, né? Senão a gente ficaria aqui falando somente dela o restante do dia, mas que é uma planilha interessante que te mostra efetivamente o quanto você acaba gastando se você tiver um aumento de pressão na sua linha de condensação, né, no lado da alta pressão, descarga da instalação. Então, esses são dados que você coloca, né, dados de campo, né, nessa planilha. Aqui a gente está dando um exemplo de uma instalação que tem um consumo no estágio da alta de compressores em torno de 500 kW e que esse tempo de funcionamento por ano desse compressor opere em torno de 7.500 horas. Né? Isso aqui por ano de operação, o tempo de funcionamento durante o ano. Então, imaginando que nessa planilha ela dá isso para a gente, né? Se você tiver um aumento de subresfriamento medido de 5 graus, né? Você tem relativamente um aumento de pressão de descarga, de pressão de condensação, 2 graus saturados. E aí, o que acaba acontecendo, né? Aqui a gente coloca o custo de energia, aqui eu só dei um exemplo, um custo de 50 centavos, em lugares ali mais remotamente, às vezes o custo de energia pode se passar de 50 centavos facilmente, né? Aí você consegue fazer uma média, né, de consumo. Então, se você tem aqui uma potência anual dos compressores em torno de 3.750 kW, né, por horas, né, se você trabalhou 7.500 horas e tem esse consumo de 500 kW, você tem ali um consumo anual em torno de 3.750.000 kW no ano, né? E você tem uma despesa de energia em torno de 1.875. Então, imaginando que você tem esse aumento de consumo de energia aqui em torno de 3 a 4%, né, a gente considerando esses 2 graus, né, de aumento de pressão do lado da alta de saturação também, se você considerar que você tem entre 3 a 4% de consumo de energia, você teve esse aumento aqui de 2 graus saturados, você pode chegar a ter aqui uma média estimada em torno de 8,2% de consumo de energia em relação a esse valor que seria o consumo se você não tivesse ar no seu sistema, né? Que representa esses 8% em relação ao consumo total. No ano, você estaria gastando a mais energia no ano, em torno de 307.500 kWh. E isso convertendo no que o pessoal costuma falar, a última linha do Excel, você tem ali um custo de efetivo, né, de gastos a mais de energia em torno de R$ 153.750 no ano, ok? Então, imaginando que você tenha somente um aumento de 2 graus saturados, né? Você vê que não é muita coisa, a pressão vai aumentar de 12,5 bar para 13,28 bar, né? Coisa mínima, não dá nem 800 gramas, né, de pressão. Isso às vezes não é percebido porque você tem ali seus condensadores a todo vapor, né? Você às vezes acaba notando mais nessa época do inverno que você fala, poxa, tá frio e eu tô com quase todos os meus condensadores funcionando aqui, não tem necessidade. Então ali, às vezes até acende uma luz para o pessoal, fala, poxa, talvez eu tenha ar realmente nessa instalação, né? Então isso é o que representa, pessoal, na questão de custo de energia, né? E outro ponto bem interessante, né, que é a questão de residual de amônia
e se descarta, né? Também, às vezes, o pessoal, para fazer até uma aplicação de um purgador eficiente, né? Não só para que ele drene o condensado que existe no sistema, é questão de quanto que ele vai drenar de amônia também, porque todos os purgadores, né? Não existe no mundo nenhum purgador que purga somente ar, ele sempre vai ter uma mistura, né? Isso aqui são dados do IAEA, né? Você pode achar em papers esse tipo de gráfico aqui que ilustra a real perda de amônia do seu sistema. Então eu vou dar um exemplo aqui. O nosso purgador, ele trabalha com pressão constante na condensação de amônia em menos 40 graus saturados. Tá? É a pressão que ele vai fazer na condensação da amônia, vai mandar o ar para fora, né? Vai fazer a drenagem do ar para fora. Então, nesse paper, você tem aqui uma referência, por exemplo, do sistema que opere para fazer essa condensação da amônia, no nosso caso, menos 40. Vamos dar um exemplo, se ele operar em menos 10, ele pode chegar a drenar cerca de 30% de amônia da instalação. E isso são curvas, você pega lá, menos 10 graus saturado de evaporação e mais ou menos aqui próximo de 30 graus de condensação, né? Então, uma curva um pouco mais lateral aqui. Então, em torno de mais 28 graus de condensação aqui, saturado de condensação. Então, nessa situação, você acaba correndo, desperdiçando bastante amônia, né, no seu sistema. E quanto mais baixa a pressão, menos amônia, aquilo que nós falamos, né? Com menos 25, você estaria ali tendo um descarte em média de torno de 15% de amônia, tá ok? Isso se manter realmente em menos 25, porque quando você começa a ter sistemas que trabalham com baixa pressão, você tem que ter sistema de degelo, de descongelamento. Então, essa pressão normalmente ela não fica constante em menos 25, né? Você vai ter que colocar mais compressor para tentar manter ela, claro, né, em menos 25, mas em alguns momentos ela vai trabalhar em menos 20, menos 19, principalmente nos pontos de degelo. E aí é onde que se joga um pouco mais de amônia também no seu sistema, né? A curva consegue te ilustrar o quanto realmente você acaba descartando. E aí, falando do nosso controlador, né, do nosso sistema que consegue manter, do nosso purgador que consegue manter a pressão de menos 40, né, através do controlador incorporado nele, a gente consegue expelir somente 7,5% de amônia. Então, isso é um dado assim, bem relevante, né, para até diferenciar tipos de aplicações de sistemas de drenagem de amônia aí para sua instalação, ok? Hoje o nosso purgador ele possui 8 pontos de purga, tá? Para instalação, ele independe da pressão de evaporação, ele pode ser instalado facilmente ali, né, na parte dos condensadores, né? Como eu ilustrei, a gente sempre recomenda, né, que ele seja instalado em pontos na parte superior da instalação, bem próximo mesmo do condensador. Isso evita bastante a questão de odor, né, presencial que acaba saindo junto com o condensado da amônia, né? E aqui nós temos algumas fotos já de alguns instalados, né? Vocês podem bem ver que ele, em maioria, aqui no Brasil, nós adotamos sempre instalar ele na parte superior sobre os condensadores, tá, ok? Então ele vem avulso, né, vamos dizer assim, e essa parte de drenagem do componente que faz a interligação da instalação, ele é agregado durante a instalação dele no sistema, tá, ok? Bem, pessoal, eu acredito que eu até dei uma estendida aqui, a gente completou 1 hora certinho aqui de apresentação, passamos 4 minutos. Eu queria até agradecer a presença aí, tem bastante gente participando, e aproveitar aí, não tomando muito tempo de vocês, a gente
fica à disposição para outros questionamentos, né? Eu acho que o Guilherme vai colocar alguns agora, a gente vai abrir para ele falar. Posterior, né, à nossa apresentação, a Danfoss sempre tá de portas abertas aí para esclarecer mais o conteúdo apresentado, né? A gente tem bastante informação aí para agregar e conhecimento para compartilhar com vocês aí. Só ilustrando aqui, nós temos um e-mail do nosso SAC, né, da Central de Atendimento, e o telefone também que vocês possam nos contactar, tá? Para qualquer dúvidas aí que queira falar, poxa, tem muita gente que às vezes prefere, pô, eu quero dar uma ligada, quero trocar uma ideia, entender um pouco mais, fazer uma chamada aí, talvez pelo Teams, né, para a gente debater algum assunto, a gente está sempre à disposição. E aí, Guilherme, eu queria ver contigo, como que foi o pessoal aí, teve bastante perguntas, como que tá aí? O pessoal fez algumas perguntas, Cola. E, bom, primeiramente, parabéns, tá? Obrigado por compartilhar o conhecimento, né? Foi uma excelente apresentação e eu tenho certeza que vai agregar bastante no conhecimento de todo mundo que participou. Vou partir para as perguntas agora, tá? Vamos para a primeira pergunta, que é referente à primeira parte da apresentação, que é da drenagem de amônia líquida. O cliente ele notou que a válvula ICFD, que aparece durante a apresentação, tem uma válvula solenoide acoplada nela. E o questionamento dele é se essa solenoide é realmente necessária para a aplicação. Legal. Drenagem de amônia líquida. Entendi. Não, tá bem clara a pergunta. Na verdade, aquela foto é uma foto ilustrativa, né? Você pode sim ter, de repente, um controle por solenoide, mas como se trata uma válvula de drenagem mecânica, né, que a gente realmente quer que fique tendo fluxo ali do que condensa para o lado da baixa pressão, não necessariamente precisa ser com bobina, com válvula solenoide. Ela pode ser somente o bloco, né, da válvula ICF com válvulas de bloqueio e o módulo da válvula flutuadora ali, que faz a drenagem do líquido, que vai ter acumulado por ali, daquele ponto. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Esse já vai tratar do assunto referente ao sistema de gás quente em 2 etapas, tá? A primeira pergunta é: a válvula ICSH pode ser motorizada no sistema de degelo a gás quente em 2 etapas? Se sim, quais seriam as vantagens de ter essa válvula trabalhando com a abertura proporcional? Bacana. Pode, é uma aplicação bem interessante, né? Ela vai ter até, vamos supor assim, um diferencial para a ICSH que já abre em 2 etapas, que como eu ilustrei, né? Ela vai abrir 20% na primeira etapa, né? Então é mecânico aquilo ali, 20% ela vai abrir e depois de um tempo ela vai abrir até 100%. A motorizada, se tiver até com o nosso controlador, melhor ainda, com o controlador EKE 400, você consegue definir no controlador, por exemplo, a primeira etapa você quer que abra só 10% ou 5%, né? Ou 30%, quer que abra um pouquinho mais além dos 20%. Você pode setar ali para ela abrir, por exemplo, nesse range que eu citei de 30% ou de 5%, até, por exemplo, 3 minutos, 4 minutos, aí é definido conforme o cliente achar melhor. E aí depois da segunda etapa, quando ela vai abrir 100%, aí você também define, você não precisa abrir ela instantânea, né? Tipo, não vai ser mecanicamente igual a ICSH, você pode abrir ela bem gradativa também. Então, para ela chegar, por exemplo, dos 30% até os 100%, você pode definir ali um tempo de mais ou menos 6 minutos, ou você quer mais rápido, 1 minuto, você define ali, você consegue brincar com o controlador fazendo atuação na motorizada. Bem legal essa pergunta aí, isso aí. Eu já tinha imaginado uma vez, mas eu achei legal também compartilhar aí. O pessoal tá atento na apresentação. Mais uma pergunta, tá, Cola? Qual seria o diferencial de pressão mínimo para a válvula ICSH começar a abrir? E na abertura da válvula ICSH, tem a formação de turbulência do fluido? Não precisa de diferencial mínimo. Como ela vai estar do lado da alta pressão, né? O ponto da montante dela é alta pressão.
Então, em teoria, ela não precisa de diferencial mínimo, né? Ela pode estar na mesma pressão, quer dizer, nunca vai estar na mesma pressão, porque o lado da baixa vai estar uma pressão bem mais inferior do que o lado da alta, né? Então, aí nesse momento, ela vai abrir. Eu só não entendi a segunda parte da questão. Você pode repetir? Posso? Ó, na abertura da válvula ICSH, tem a formação de turbulência do fluido? Ah, turbulência. Da Isso. primeira etapa? Isso. Não, inclusive a função dela é realmente essa, né? Abrir numa etapa de 20% para não criar essa turbulência no momento da injeção, né? A principal função dela é essa daí, né? De não criar essa turbulência e posteriormente não criar o choque nas linhas, né? Na tubulação ou nas válvulas que estão na frente. Certo. Mais uma pergunta, Cola. Se usa a ICFD, no caso do primeiro assunto, né, da apresentação, o cliente perguntou se usar a ICFD, como fica o controle de pressão? Vai aplicar 12 bar direto no evaporador, por exemplo? Sim, uma pergunta legal também. Ela vai, até um ponto que eu comentei, né? Seria um webinar bem específico para falar bastante dela, né? Mas ilustrando um pouco o questionamento dele, o que vai acontecer é que ela vai reter, ela vai manter, por exemplo, fechada enquanto não houver líquido, né? Então a pressão de descarga que está sendo injetada no momento do gás quente, no início ela vai ficar baixa, por conta que o evaporador está bloqueado, né? Tem gelo formado. Então no início ela vai ficar baixa, vai ocorrer a condensação da amônia, enquanto ela estiver aberta, vai ter fluxo, né? Ela vai fazer a drenagem do líquido, mas já quando estiver no finalzinho do degelo, a tendência dela realmente já tá bem próximo da pressão de descarga, sim. E é bem rápido, tá? Porque essa válvula, como ela tenta aproveitar o máximo do calor do calor latente do gás quente que vai passar por ela, ela retém bastante, né, a parte de fluxo, né, para realmente ter a formação de líquido e depois fazer a drenagem. Então, ocorre sim um aumento de pressão é, chega a igualar a pressão da descarga ali dentro do evaporador. Certo, Cola. Eu vou fazer a última pergunta agora, tá? Porque a gente já passou um pouco do tempo estimulado. É referente ao purgador. O último tema que você conversou com a gente. O purgador da Danfoss purga simultaneamente todos os pontos que estão acoplados a ele? Ah, tá. Não, na verdade o purgador você configura os pontos que ele irá purgar, né? Então, como ele opera, ele tem que fazer um rastreamento. Então, ele não consegue purgar todos os pontos ao mesmo tempo. Ele vai escolher um ponto inicial, que é o ponto 1, né? E nesse ponto 1 ele vai ficar ali fazendo a drenagem em condensado enquanto houver o gás em condensado naquele ponto. Quando o sensor, o controlador, consegue fazer o cálculo lá, isso aí a gente pode até explicar num webinar ou numa chamada pelo Teams aí, quem tiver mais interesse até de conhecer mais a fundo o produto, o que vai acontecer? O controlador ele vai sentir, né, que não existe mais ar naquele ponto, aí ele vai pular para o segundo ponto. Vamos imaginar que ele pulou para o segundo ponto e naquele ponto ali ele vai ficar ali em torno de uns 10 minutinhos ali tentando ver se tem condensado ou não, ele já passa para o próximo ponto. Se ele detectar que ali não tem condensado, ele já passa para o terceiro ponto. Chegou no terceiro ponto, existe ar ali, ele vai ficar o quanto tempo for até drenar aquele ponto, deixar ele garantido que já não tenha mais ar ali naquele circuito, né? Então ele não purga simultaneamente não, ele tem que ser ponto por ponto e é bem interessante a lógica dele para garantir que realmente extraia todo incondensado, ele fica ali persistente, né, firme para fazer a drenagem do incondensado. Ele não muda por tempo, né?
É outro diferencial até, porque tem muitos purgadores que às vezes muda por tempo, então se ele está purgando aqui no ponto 1 ainda, um condensado e já muda para o ponto 2, então ele perdeu a chance de drenar aquele incondensado que estaria naquele ponto 1. Certo, Cola. Muito obrigado por responder as perguntas, tá? O pessoal, aqui tem mais perguntas no chat, mas como a gente já passou do nosso tempo, qualquer dúvida que não foi respondida pelo Cola, vocês podem mandar nesse e-mail que está aí na tela, saque.brasil@danfoss.com, e que a gente vai entrar em contato com vocês e esclarecer qualquer dúvida que vocês ainda tenham, tá? Muito obrigado. Legal, pessoal. Obrigado pela participação, né? Agradeço bastante mesmo aí esse tempo expendido. Desculpa ter passado uns 15 minutinhos a mais, mas espero que esses 15 minutinhos a mais aí possa agregar bastante conhecimento aí para vocês, ter conseguido compartilhar bastante novidades aí, tá ok? Irei passar a palavra agora para a Débora, né, para ela fazer a finalização. Ela tem um recadinho aí para dar para vocês do nosso canal, né? E a gente segue à disposição aí, pessoal, que precisar, a gente está de prontidão aqui. Pode seguir aí, Débora. Muito obrigada, Marcelo e Guilherme. Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, Danfoss Brasil no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscrever no nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão ver nossa edição número 50, que acabou de ser lançada, com casos de êxitos, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, como já falado pelo Marcelo e pelo Guilherme, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Aproveito também a oportunidade para convidar a todos a ouvirem o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. Novamente, agradeço a atenção de todos e a participação, baixem os seus certificados e esperamos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!